Boa tarde. Vamos ver aí o que a gente consegue manter, né, de concentração, de foco, apesar do calor, e atentar bastante para essa questão de que cada um é multiplicador de ideias. Então, cada um tem acesso às ideias pelas diferentes fontes. Você tem acesso às ideias pelo livro, você tem acesso às ideias pela palestra. Atualmente, você tem como ampliar bastante o acesso às ideias pela internet. Você capta as ideias, elabora, usa as ideias a seu benefício, e quando você está fazendo isso, está assinando um contrato. Então, precisa tomar consciência desse contrato. Então, tudo isso que a gente tem a oportunidade de fazer contato nas casas, nos livros, nos mestres, a gente vai ter o nosso lugar de trabalho. Na família, na sala de espera, nas redes sociais, em qualquer lugar que a gente esteja. Então, esse repertório de ideias que a gente aprende na casa espírita é para que a gente faça diferença no grupo social. Então, se eu na rede social repito o que todo mundo fala, se eu na rede social repasso o que todo mundo repassa, se eu numa sala de espera confirmo o comportamento e o discurso doente daqueles que estão lá, não estou fazendo a minha parte, né? Virei sal sem sal. Então, Jesus usou o exemplo do sal para ilustrar essa questão. Então, se a dona de casa descobrir que o sal não salga, o que ela faz? Joga fora, porque para que serve aquele pó branco que não dá gosto na comida? Então, quando nós somos frequentemente, cada vez mais, solicitados pelas pessoas que não têm acesso ao repertório de ideias que nós temos para confirmar ideias negativas, e a gente diz, é mesmo, estamos descumprindo o contrato. Muitas vezes somos o primeiro a falar desse repertório de ideias negativas. E tem uma coisa assim, mas se eu falar diferente, não vão gostar. Se eu não consigo tolerar, nem que não achem o máximo a minha conversa, estou sendo bastante traidor, eu diria, do conteúdo da mensagem que nos foi confiada. Então, para a gente estar hoje aqui, foi preciso que o ICEB providenciasse esse espaço. Eles estão aí correndo atrás do ar-condicionado, se preocupando com isso. O menino ali da técnica fez uma cirurgia no meu pendrive, que estava contaminado. Enfim, microfone, computador, telão, filmadora, tudo isso está sendo providenciado aqui. Aí, quando eu chego lá fora e alguém vem me dizer aquilo que viu nesse mesmo horário, num programa qualquer de televisão, ou ficou lendo lá na rede social, eu escuto aquilo e falo, é mesmo.
Não é que é. Estou pegando todo esse esforço, todo esse trabalho e desprezando como ingrediente real, como ingrediente poderoso, como ingrediente eficaz para transformar vidas. Transformar a minha e transformar de quem eu tiver acesso. Então, se aquilo que eu escuto, ouço, leio, não me transforma, não está servindo para nada. É sal que não salga. Se eu, nos meios aonde eu estudo, trabalho, frequento, sou atendido, participo, também não faço diferença, também não está servindo para nada. Então, vamos honrar, né, o esforço dessa espiritualidade amiga que providencia que a gente tenha esse acesso. Eu vou fazer uma revisão do nosso estudo de vida, desafios e soluções, porque nós tivemos um hiato muito grande e é preciso que a gente se situe para entrar no capítulo 2. Então, nossa aula hoje é o capítulo 2. A gente vai fazer essa revisãozinha, entraremos no capítulo 2, no limite do nosso tempo, e vamos acertando o tempo à medida em que fomos tendo essas oportunidades de encontro aqui. Vida, desafios e soluções. Parece que não é vida, divertimento e prazer. Será que Joana escreveria esse livro? Vida, divertimentos e prazeres? Ela tem mais o que fazer, né? Isso a gente já encontra sozinho. Então, ela vem falar de vida, desafios e soluções. Nós conversamos um pouco sobre a definição de vida, só para falar que ainda não temos. Ainda não temos uma definição de vida que atenda a toda a complexidade desse fenômeno. E não vamos ter nem tão cedo, porque quando nós compreendermos plenamente o que é vida, nós teremos compreendido o que é Deus. Então, uma das formas de vida, entre aspas, que vem sendo discutido há muito tempo é o vírus. Um vírus é vivo, mas ele não se reproduz. Então não é, porque os seres vivos se reproduzem, né? Para o vírus se reproduzir, ele precisa colocar o DNA dele no núcleo de uma célula, e ela vai reproduzir para ele. Então, essa é a palavra desse cientista dinamarquês, Steen Rasmussen. Não acho que haja uma definição exata de vida, mas precisamos continuar buscando uma. Então, para que a gente precisa estar buscando isso, né? Não é interessante a gente pensar que enquanto a gente está buscando um meio de se entender com o nosso familiar, enquanto a gente está buscando um meio de ganhar mais dinheiro, enquanto a gente está buscando uma cura para a nossa doença, enquanto a gente está buscando um remédio para aliviar a nossa dor, tem essas criaturas buscando uma definição exata para a vida, mesmo sabendo que não vai achar. Isso é um espetáculo, né? Por quê? Quanto melhor for a minha compreensão de vida, melhor vai ser a minha compreensão de mim mesmo, do conflito familiar, das dificuldades materiais. Então, a lei sendo de progresso, faz com que haja pessoas pesquisando essa enormidade de coisa que é vida. Aí vem a fala de Joana de Anjos no nosso livro em estudo. O milagre da vida é muito mais complexo, e por isso mesmo, o seu ponto de partida somente pode ser encontrado no Criador que a elaborou, a vem conduzindo através de bilhões de anos,
produzindo na sua estrutura as indispensáveis adaptações, desdobramentos e variações. É por isso que nós não vamos encontrar uma definição plena de vida, porque para isso nós teríamos que entender plenamente Deus. De uma forma poética, os espíritos falam que os espíritos puros contemplam face a face o Criador. E a gente pensa que eles olham no rosto de Deus, né? Somos nós na nossa infantilidade espiritual. Olhar face a face Deus é finalmente entender o que é. A Joana de Ângeles anuncia na introdução do nosso livro em estudo, Vida, Desafios e Soluções, que ela vai trabalhar com psicologia transpessoal. Quando eu vi ela anunciar isso, quase que eu vim aqui avisar para vocês que eu não ia estudar esse livro. Vocês sabem o que é psicologia transpessoal? Então, assim, quando eu conheci a obra de Joana de Ângeles, ela usava a psicologia analítica ou a psicologia junguiana. E eu precisei fazer 2 pós-graduações para entender mais ou menos. Porque se você não entende, pelo menos mais ou menos, você começa a dar uns chutes. Então, eu já vi as pessoas dando uns chutes assim, sabe? Selfie, arquétipos, chute fora, de fazer o Jung rolar na tumba. Então, eu não quero fazer isso, vou estudar mais ou menos isso aí, para me entender mais ou menos. A transpessoal é uma corrente de psicologia que propõe ir além da psique pessoal, ir além da personalidade, ir além do inconsciente. Levar em conta aquilo que o Espiritismo já tem como revelação, levar em conta vidas passadas e outros planos existenciais. Para acessar informações de vidas passadas e de outros planos existenciais, é preciso lançar mão de várias técnicas. Hipnose, práticas que induzem ao transe e mesmo de drogas alucinógenas. Podem ficar tranquilos que não vamos tomar chá de ayahuasca no ICEB. Mas a psicologia transpessoal utiliza as informações que as pessoas trazem sobre a ação do chá de ayahuasca, como do LSD, e muitos espíritas foram apresentados. Se não me engano, ele teve até aqui no Brasil, o Stanislav Grof, né? Já que não podia usar LSD, ele desenvolveu uma técnica respiratória que muda as concentrações de oxigênio e gás carbônico no cérebro e a pessoa tem um efeito parecido àquele produzido pelo LSD. Estados alterados de consciência. Então, psicologia transpessoal é aquela que afirma que o ser humano precisa transcender a sua psique pessoal, conectando-se ao todo e a outras realidades mais abrangentes. Então, o ser humano precisa se conectar a Deus, o ser humano precisa se conectar ao seu ser integral e o ser humano precisa se conectar com a complexidade das dimensões que se interpolam. Facinho, né? Mas a culpa não é minha, vocês que escolheram esse livro. A psicologia transpessoal tem como objeto de estudo a consciência
e de seus estados não ordinários. Então, qual é o estado ordinário da consciência? Esse que a gente pode dizer que está agora, embora eu tenha aqui umas amigas que saem desse para outro com a maior facilidade. Quando você vai fazer um exame de perícia psiquiátrica para ser contratado, o psiquiatra pergunta para você, como é seu nome? Você responde. Aonde você está? No Rio de Janeiro. Que dia é hoje? 24 de março. Ah, tá bom, já tá bom. Está lúcido e orientado no tempo e no espaço. É quanto basta de consciência para você ser contratado por serviço público. Daí a gente entende muito doido que a gente encontra lá, né? Que se fizessem uma investigação mais aprofundada, né, de repente iriam detectar alguma coisa. Então, utilizam-se de recursos técnicos que dão acesso a esses estados. O mais comum é a hipnose ou a auto-hipnose. Então, quando você frequenta uma reunião mediúnica, o dirigente não diz para você, agora nós vamos entrar num estado alterado de consciência. Ele não fala isso. Mas isso acontece. Acontece como? Existe um ritual, uma leitura de página, uma prece e algum tipo de evocação. Kardec trabalhou com uma evocação direta. Nós vamos evocar o espírito fulano de tal. Normalmente, hoje, nas casas espíritas, se trabalha com uma evocação indireta. Mentalizem esse endereço. E aí o médium, que já tem essa pineal mais aberta, mentalizando o endereço, ele faz contato com os espíritos de outra dimensão, da dimensão invisível, que estão ligados àquele endereço e dão voz a ele. Isso é fenômeno estudado pela psicologia transpessoal. Por quê? Porque é um estado alterado de consciência. E a hipnose, que é utilizada na TVP, que não é necessariamente fazer a pessoa sair de si, é uma condução, existe uma técnica de voz, de repetição, é dada uma ordem qualquer, e nessa condução você começa a pensar em algumas coisas que não são do seu pensamento habitual, vem à sua mente alguns cenários e situações que não são da sua experiência atual, enfim, estados não ordinários. Então, o livro irá tratar do milagre, está escrito errado, da vida, ao aprendizado do uso pleno e saudável dos equipamentos cerebrais destinados ao intelecto e à emoção, com vistas à aquisição do pensamento retamente direcionado em 11 capítulos. Eu não sei se eu vou estar encarnada até o fim. Porque não dá para passar batido. É profundo, precisamos aprofundar, senão fica sem consistência, né? Então, a gente tem vivenciado intelecto e emoção praticamente no automático. Então, nós passamos por um processo de educação que nos cobre de informações. Então, nós somos obrigados a decorar quais são os afluentes do Amazonas, da margem esquerda, da margem direita, Juruá, Purus, Madeira, Dourado, serve para nada. A menos que um dia eu vá navegar no Amazonas sem nenhuma pessoa. As capitais de todos os países do mundo, né? Enfim, são o quê? Acúmulos de informações intelectuais. Mas o que dessas informações realmente eu utilizo, eu aciono
na tomada de decisões para a minha vida, na orientação daquilo que eu busco, na consolidação daquilo que eu ouço. E emoção, então, nesse fala, né? Essa mesmo é que é uma carroça colocada na frente do burro. A emoção normalmente nos toma, nos possui, nós somos meros fantoches da emoção, e só depois de muito sofrimento, de muito trabalho de análise, de muita busca, é que a gente costuma se perguntar aquela pergunta que Paulo de Tarso se fez: por que é que o bem que eu quero e o mal que eu não quero, isso eu faço? A resposta a essa pergunta de Paulo de Tarso é a sua emoção. Então, o hábito de emoção que você tem cultivado criou um mecanismo de comunicação com o seu corpo, redes neurais. Então, quando você sente aquela emoção, você grita, você amarra a cara, você dá gargalhada, você debocha, você arma a mão para dar um soco, você abraça, você sai correndo, você se finge de morto. Fingir de morto é legal, né? Eu vi uma reportagem lá sobre serpentes, e a serpente tal lá, quando se vê acuada, ela se finge de morta, porque a maioria dos animais selvagens não come bicho morto. Então, se a sua encenação de bicho morto for bem convincente, é capaz de você se livrar de um leão, uma zebra. Então, sentiu aquela emoção, vai seguir aquele caminho neural que você construiu ao longo das suas experiências. E muitas vezes esse caminho não é bom, você não quer mais seguir esse caminho, mas você segue. Porque para mudá-lo, você vai ter que imaginar um outro, fortalecer a ideia de uma outra resposta e exercitar o seu instrumento físico até que novos caminhos neurais sejam construídos. Então, todo mundo acha lindo aquelas histórias orientais em que alguém chama o mestre de feio, de horroroso, não sabe nada, e o mestre impassível. Aí a pessoa faz de tudo para provocar o mestre, e o mestre nem aí. Aí, depois que a pessoa vai embora, o discípulo pergunta: mas ele lhe xingou, ele lhe ofendeu, ele isso, ele aquilo, o senhor ficou aí impassível. Não, ele queria me oferecer um presente e eu não quis aceitar. Eu escolho não receber. Nossa, que legal, olha que legal. Vou fazer isso. Vou fazer isso. Só que você não tem esse caminho neural. Quando alguém lhe ofende, você dá de ombro, você xinga, você se magoa, chora, às vezes nem fala nada, mas, né? Foi isso que você aprendeu a fazer. Então, quando você entende que ninguém te humilha, ninguém te ofende, ninguém te destrata, a menos que você permita. Então, a pessoa, ela se permite dizer palavras ofensivas. Ela se permite isso. Mas eu não quero receber. Não recebo. Descobri que é a melhor coisa a fazer. Então, eu vou treinar uma outra resposta, um outro caminho neural, e vou ter que exercitar até que as sinapses tenham se expandido e se consolidado nessa direção. Então, isso é um aprendizado. Um aprendizado de quê? Do uso pleno e saudável dos equipamentos cerebrais, destinados ao intelecto e à emoção, com vistas à aquisição de um pensamento retamente direcionado. Então, a pessoa me disse palavras ofensivas. Qual é o caminho reto para o meu pensamento?
essa é uma pessoa capaz de dizer palavras ofensivas. O que eu faço com isso? Passo. Não tenho que ficar aqui ouvindo, não tenho que internalizar, não tenho. Se eu quiser ser perfeito, eu vou fazer um movimento para educá-la. Porque quem ama, educa. Mas isso é amar inimigo, né? Isso aí já é a matéria mais avançada do curso de anjo, né? Então, o objetivo de Joana nesse livro é colaborar com a construção de uma consciência saudável, a construção de um ser responsável e lúcido, a construção de uma sociedade feliz e oferecer propostas e soluções para os desafios existenciais fundamentados na doutrina espírita. Projeto ambicioso. Projeto da Joana de Ângeles, né? É? Se fosse o projeto dela, ela não precisava ocupar a mediunidade de Divaldo e escrever livro de jeito nenhum. Ela ia tocar o projeto dela. É o projeto dela. São ruins de assinar contrato, hein? Nosso projeto, a partir do momento que nós estamos fazendo contato com isso, é nosso projeto. Nosso. Então, em algum momento, a nossa consciência vai nos dizer assim: por que você ainda se permite esse gasto de energia, essa falta de utilidade nas tuas expressões, você que esteve lá no curso do livro Vida, Desafios e Soluções, propiciado pelo ICEB? O que você tem para alegar à sua defesa? O ar estava quebrado. Fraquinho, hein? Fraquinho. Fraquinho. Então, primeiro nós vamos tratar da saúde da nossa consciência, depois nós vamos assumir a responsabilidade de ser lúcido, de ser aquele que acorda no meio desse pesadelo, desse sonho, aonde está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, está acontecendo aquilo outro. Isso é um sonho. Tudo isso que está acontecendo é material didático para o nosso espírito, que está a caminho da luz, não veio para cá a passeio. Acorda? Acordou. E agora você vai fazer o quê? Já que você está tão bom de enxergar os problemas, que solução você propõe? Ah, não dá para resolver. Não dá para resolver? Dá para melhorar? Não, nem dá para melhorar. Dá para não atrapalhar? Então, o nosso grau de atuação, certamente, é proporcional a nossas potencialidades e capacidades, mas o fato é que a gente tem que fazer isso. Oferecer propostas e soluções para os desafios existenciais fundamentados na doutrina espírita, que trabalha com ideia de Deus, reencarnação, sobrevivência, pluralidade dos mundos habitados e leis morais. Então, quando um espírita diz assim, esse mundo está perdido, ele está contrariando todos os 5 de uma vez. Se há Deus, não pode ter um mundo perdido. Se há reencarnação, ele está encarnado nesse mundo por alguma razão. Se há leis morais, tudo isso está a serviço do progresso. Se há comunicabilidade, tudo isso que está acontecendo em 2 planos, encarnados e desencarnados. E a pluralidade dos mundos habitados, para mim, é um aprendizado poderoso no sentido
deu uma hora eu parar assim, eu estou ali de cabeça quente, eu estou ali muito preocupado com o meu problema, eu estou ali muito chocado com alguma coisa, e aí eu penso num pálido ponto azul. Se você ver na internet, veja a imagem da Via Láctea com o ponto azul da Terra marcado lá. Então, essa Via Láctea está girando em torno de uma outra galáxia e todo esse pessoal está viajando pelo cosmos aí a velocidades imensas. E lá naquele pálido ponto azul tem uma pessoa sofrendo muito porque mamãe não gostava de mim. Realmente é uma coisa de abalar, de fazer cair os astros do céu, né? Então, as propostas a serem cumpridas no campo vibratório da psique é nos encarregarmos de manter o perfeito entrosamento entre as manifestações físicas, emocionais e mentais. Então, coerência. O que é que eu penso? O que é que eu sinto? O que é que eu manifesto? Então, nós pensamos que somos todos irmãos. Não pensamos? Filhos de Deus? Nós pensamos que somos todos irmãos. Esse é o nosso pensamento. Nós sentimos isso? Médio. Uns mais, outros menos, né? Os missionários do amor sentem isso integralmente. Então, uma vez sentindo que cada pessoa que chega até ele em sofrimento é seu irmão, eles se abrem para essa acolhida. E nós manifestamos isso que nós pensamos, que somos todos irmãos? Pois é. A gente anda com o olhar de metrô. Como é que é o olhar de metrô? Né? É um olhar tipo assim, eu não estou aqui, você não está me vendo, não fale comigo. No metrô estão seus irmãos em humanidade. Não é isso que você pensa? Mas está sentindo isso fraquinho? Então tem que começar a expandir isso. Olha para as pessoas. Vão pensar que eu sou maluco, né? Pode ficar tranquilo, não se está mais fazendo internação psiquiátrica. Ninguém, você não vai encontrar uma ambulância do Pinel te esperando na próxima estação. Então, não se permita andar no metrô com olhar de metrô. Seja coerente com o que você pensa. Você está no meio dos seus irmãos de humanidade. E você não sente por quê? Porque você tem uma barreira na sua sensibilidade. E você está esperando que ele mude? Não, é seu papel ser coerente com o que você já sabe, segundo os princípios da doutrina espírita. Todo esforço, portanto, para ter preservada a mente da invasão de ideias portadoras de energias desequilibrantes, torna-se psicoterapia preventiva responsável pela vida sã. Eu vinha contando para as minhas amigas ali, eu fui almoçar com uma amiga e atrás de nós tinha uma pessoa que fala alto, assim, uma pessoa que é exuberante, assim, e a pessoa ainda tomou uma cervejinha, então ainda ficou mais exuberante ainda, e lá pelas ela elevou a voz, a minha amiga catou a bolsa e quase sai correndo do restaurante. Eu lá sentada, fiquei olhando. Aí ela falou para mim, não,
é porque hoje em dia a gente já fica assustado. A gente não, eu por acaso. Agora, eu não estou nem um pouco assustada. A pessoa diz assim, é porque você não ouve noticiário? Claro que não. Para que eu vou ouvir noticiário? Eu já sei o essencial que eu posso compartilhar com vocês. Olha, gente, não são boas notícias. No Rio de Janeiro acontecem assaltos e tiroteios. É quanto basta. Para que eu preciso saber mais do que isso? O que eu preciso saber são as pessoas que estão fazendo movimentos de amor na direção do semelhante, que está em situação de exclusão. Eu preciso conhecer essa gente. Quem é que está indo para a rua? Quem é que está indo para a favela? Quem é que está fazendo trabalho com jovem? Quem é que está fazendo trabalho com idoso? Quem é que está fazendo trabalho em hospital? Quem é que está trabalhando? Esses eu preciso conhecer. E isso dá na mídia? Não. Quando dá, rapidinho. Então, para eu saber o que interessa, eu tenho que pesquisar o que interessa, inclusive para me prevenir dessas ideias portadoras de energias desequilibrantes, para eu fazer a minha própria psicoterapia preventiva e manter a minha sanidade mental. Ela vai usar, em muitos momentos, referências a enzimas, neurotransmissores, influenciando o comportamento. Nosso espaço de estudo aqui não é uma aula de medicina, mas isso não quer dizer que cada um não possa ampliar o seu conhecimento sobre essas coisas. É muito fácil, é só ir no Google, do Google tem os livros que são citados, você pode ler os livros também. Então, os neurotransmissores são substâncias produzidas pelos neurônios com a função de biosinalização. Por meio delas, podem enviar informações a outras células. Então, os neurotransmissores transmitem humor positivo, negativo, transmitem sensações de recompensa, transmitem bem-estar, transmitem ansiedade, transmitem estresse. Então, neurotransmissores, de uma forma bem básica, são essas substâncias químicas produzidas pelos neurônios. E a gente hoje convive com uma realidade seguinte. A ciência já sintetizou alguns desses neurotransmissores que são usados nos tratamentos de depressão, de toque, de transtorno do pânico, e o doente não quer tomar. Ele quer fazer o neurotransmissor funcionar sozinho. O dia que você conseguir deixar de ser diabético, porque você conseguiu com a sua mente fazer o seu pâncreas trabalhar, a gente volta a conversar. Mas, por enquanto, chegou numa condição de doença da emoção profunda, depressão, transtorno de pânico, toque, bipolaridade, não fica bom sem remédio. E a gente tem que dar graças a Deus porque tem remédio. Porque antigamente não tinha esses diagnósticos. Sabe por quê? Porque a pessoa que apresentava umas coisas dessas era chamada de esquizofrênica. E só tinha um remédio, Aldol. As sinapses são aqueles lugares onde essa informação que vem do neurônio é transmitida às células. Elas ou estimulam a continuidade do impulso ou elas bloqueiam essa ação. Então, elas podem estimular a continuidade de um impulso ou efetuar a reação final no músculo-alvo ou no órgão-alvo. Então, músculo-alvo mais frequente da ansiedade, qual é?
os pobres músculos do pescoço. Porque para a gente sair correndo, a gente precisa contrair o pescoço para empurrar a cabeça, porque é a coisa mais pesada para frente. Só que a ansiedade da pessoa é porque o filho ainda não chegou em casa. Você não vai resolver isso correndo, mas você fica ansioso, seu pescoço endurece. Fica lá. Se isso se prolonga, você vai estragar a sua coluna cervical. Vai puxar, as vértebras vão sair do lugar. Aí você vai ter dor. Aí você vai começar a puxar os músculos para amenizar a dor. E depois que tiver tudo escangalhado, você vai dizer que é por causa da velhice. Quer dizer, o culpado é Deus. As enzimas especiais da célula transmissora retiram o neurotransmissor da fenda sináptica através de bombas de recaptação. Algumas enzimas inativam quimicamente os neurotransmissores, interrompendo a sua ação. Então, você está recebendo um estímulo para fazer. Um estímulo para ter vontade de fazer. Mas você também está produzindo uma enzima que inibe essa vontade. E aí você vai parando, vai parando, vai parando, vai parando, daqui a pouco está com depressão. Desafio da obsessão é observar a fixação indevida em torno de pessoas, fatos e coisas. Fixação indevida. Existe algum assunto, ideia, emoção que a gente precisa ficar pensando o tempo todo? Tinha até um samba-canção, né? Eu anoiteço pensando em ti, eu amanheço pensando em ti. Isso é o primeiro passo para a obsessão. Então, a pessoa sofreu uma frustração no trabalho. Dia e noite ela pensa naquilo. Dia e noite ela pensa naquilo. A pessoa sofreu uma desilusão amorosa. Dia e noite ela pensa naquilo. A pessoa pegou o companheiro da casa espírita num mau dia que lhe deu uma resposta não muito feliz. Dia e noite ela pensa naquilo. Isso, fixação, é o início do processo obsessivo. Não, chegou na monoideia, já só mesmo André Luiz para dar jeito, né? A fixação, ela não começa como uma monoideia instalada a ponto da pessoa não ter mais condição de manter a sua forma perispiritual, né? Mas começa assim. Leva a um estado perturbador do comportamento. Então, a pessoa que está sobre aquela fixação numa determinada coisa, ela começa a se comportar de maneira perturbada. Ela não pode participar do trabalho aquele dia porque ela está pensando naquilo. Ela não pode cuidar das suas responsabilidades porque ela está pensando naquilo. Alguém fala uma coisa para ela, nada a ver, ela dá uma resposta, nada a ver, porque ela está pensando naquilo. Então, a pessoa começa a ter um comportamento perturbador que faz com que as pessoas da nossa convivência, que são todas almas redimidas, se reúnam ao nosso lado para nos ajudar, né? Não, se manda todo mundo, porque de perturbado já basta cada um, né? A nossa disponibilidade de amar, apoiar uma pessoa perturbada é próxima de zero. E aí a pessoa reforça mais ainda, e reforça mais ainda. E aí chega a um transtorno neurótico, quando aquilo já está absurdo,
mais a pessoa ainda é capaz de responder ao psiquiatra o nome dela, onde ela está e que dia é hoje. Agora, quando chega no estado psicótico, ela vai dizer para o psiquiatra que ela é Napoleão Bonaparte, que nós estamos em Versalhes, no ano de 1700, não sei quanto. Né? Então, a terapia proposta por Joana de Ângeles para obsessão, ela é preventiva e curadora. Controle da mente. Meu pensamento está fixado na mesma coisa? Eu preciso tirar meu pensamento desse lugar. Só eu posso fazer isso. Como eu faço isso? Ouço uns murmúrios ao longe. Eu posso ler um livro legal, eu posso assistir um belo espetáculo musical, eu posso ir dar uma volta no Jardim Botânico, eu posso tomar um coco na praia, eu posso conversar com alguém sobre outra coisa, eu posso fazer um trabalho manual. O importante é que eu esteja no controle. Quantas vezes meu pensamento for para aquela ideia fixa, eu já tenho as ferramentas, os planos de fuga e me mando, porque quanto mais tempo eu demoro lá, mais consistente essa psicosfera se torna. A educação do pensamento. O que eu penso sobre a violência? Se o que eu penso sobre a violência é um pensamento violento, eu estou tão violento quanto os violentos, então eu preciso me educar. Alterar a minha faixa vibratória. Então, se aquele pensamento, aquela ideia fixa, me faz vibrar na faixa da mágoa, da culpa, da sensação de incapacidade, eu preciso sair desse lugar. Preciso sair desse lugar. Rápido. Quem sou eu, à luz da doutrina espírita? Quem é você, à luz da doutrina espírita? Espírito. Espírito é o quê? Ana Cristina? Georgette? César Reis. O que é espírito? É um ser pensante? Que mais? É um ser imortal? Que mais? Principal. Inteligente? O chimpanzé também é. Filho de Deus, centelha divina, herdeiro de Deus, centelha de Deus, filho de Deus. Mas eu me penso assim? Normalmente não. Então, nesses momentos de ideia fixa, em torno da tristeza, da mágoa, do abandono, do desânimo, epa, peraí. Eu sou um filho de Deus, eu sou uma centelha divina. Eu preciso me erguer diante dessa dificuldade, porque eu sou maior do que ela. Eu estou me encolhendo diante dela, mas eu sou maior do que ela. Ela é o quê na minha vida? Um problema? Não, um desafio. Não se desafia alguém para uma coisa que a pessoa não dá conta. Então, o lutador lá, campeão lá de karatê, ele não vai lá em casa me desafiar, que graça tem? Ele vai desafiar outro campeão de karatê. Outro que também é capaz de lutar com aquelas armas, com aquela ferramenta. Então, a gente precisa se lembrar de quem é para mudar a nossa faixa vibratória. Tratamento médico, a história do remédio e direcionamento espiritual. O que é direcionamento espiritual?
nós somos seguidores de uma doutrina cujo lema é... Fora da caridade não há salvação. Você está fazendo caridade? Se não tiver, está mal parado. Arruma um emprego assim que você sair daqui. Qualquer um. Papel da saúde. O espírito encarnado realiza uma viagem celular temporária a caminho da plenitude, apenas entrevista na Terra. Então, nós não somos fulano, beltrano, nós somos viajantes. A caminho da plenitude, que a gente por aqui apenas consegue vislumbrar, né? Esse é o capítulo 2. Significado do ser existencial. Quer dizer que quando a gente acabar esse, que não vamos acabar hoje, só vai faltar 9. Olha que legal. Esperança, né? Objetivos da vida humana. Desde que a vida surgiu, que nós somos defrontados com desafios. Um corpo frágil, condições muito precárias de alcance a alimento, água, abrigo. A vida média de um ser humano mais primitivo lá era 30 anos, 28 anos, porque a Luzia, minha xará, para arrumar comida, tinha que andar 17 quilômetros de manhã, para tomar o café da manhã. Conhece a Luzia, minha xará? Uma graça, ela fofa. Então, foi encontrado um fóssil lá de uma mulher na África, se não me engano, colocaram o nome de Lucy. Aí os arqueólogos brasileiros acharam uma aqui e colocaram o nome de Luzia. Foi um período difícil da minha vida. Mas imagina, você está frio, está calor, tem comida, não tem comida, doenças, infecções, não tem tratamento, não tem remédio, some a água, não acha água, carregar as coisas nas costas. Tudo isso levou ao desenvolvimento para superar esses desafios, né? Para suavizar a própria fauna, com o esforço das conquistas operadas. Então, quando você se libera das atividades ligadas às necessidades mais básicas, você fica com tempo. Tempo para quê? Para pensar, né? Então, hoje em dia, a pessoa consome um tempo mínimo para cuidar da sua roupa. Lava na máquina, muitos tecidos não precisam passar. Se for passar, tem um ferro a vapor, levinho, né? Lá em casa tem lá um objeto histórico, lá um ferro de engomada, aquele que tinha que abrir, botar a brasa lá dentro, bicho pesado, e as roupas, aquelas coisas enormes, né? Imagina as sinhazinhas quando acabou a escravidão, ficaram todas amarrotadas, porque que iam passar aquilo, né? Então, quanto menos tempo você tem para o cuidado básico da sobrevivência, mais tempo você tem para pensar. Esse é o objetivo. Então, o céu, né, sempre atraiu o olhar da inteligência, sempre. Olha-se para o céu, criam-se mitologias, criam-se cosmogonias, criam-se explicações para a vida, sempre, né?
Então, na pauta dos objetivos e do sentido existencial constam as realizações sociais, econômicas, artísticas, culturais, religiosas, todas aquelas que fazem parte do mundo de relações interpessoais. Todas essas coisas foram construídas com gerações e gerações de seres humanos que padeceram, que fizeram trabalhos pesadíssimos, que tiveram muita dificuldade para manter a vida e cada vez conquistando mais felicidade, mais facilidades para se ter mais tempo para as realizações. Então, isso foi conquistado com esforço, com dor, com trabalho, que foi encarado algum dia por alguém como desafio. Então, imaginem quantos brucutus arrastaram seus pesos nas costas, até que um dia um olhou assim para um graveto redondinho e pensou, deixa eu ver o que acontece se eu botar esse graveto aqui embaixo. E aí o trabalho diminuiu. E aí o cara inventou a roda. E aí o cara conseguiu domesticar o fogo, né? E aí o cara conseguiu fazer roupa. Nós somos animais sem pelo, sem roupa está lascado. A gente não sobrevive, né? Então, tudo isso deu às coletividades humanas um espaço para elas pintarem, desenharem, fazerem tecidos, escreverem livros, desenvolver a palavra, a música, a poesia, deixar livros aí que contam o pensamento de algumas gerações anteriores. Aí, como é que era escrever livro, hein? À mão, né? À mão. Então, aquele pessoal ficava lá copiando, até que um dia o camarada inventou a imprensa, né? A gente bota as letrinhas aqui, molha na tinta, carimba, né? Entretanto, não são exclusivas metas finais das buscas e das lutas, desde que o ser transpõe os umbrais do túmulo e continua a viver, levando os seus programas de elevação gravadas no imo profundo. Então, nessa busca de soluções materiais, o que se aprende, o que se leva? Então, alguém conseguiu construir um abrigo. E aí pôde, dentro desse abrigo, ter mais tempo, ter mais conforto, ter mais saúde. Para quê? Para viver mais tempo, para pensar em outras coisas, para trocar informações com os outros. E o que a gente leva é o que a gente aprendeu até os 50 anos. Depois dos 50 não se aprende mais nada. Boa tarde, Sebe. Acordaram. A gente aqui reagiu rápido, né? Mas que tem de gente achando que não tem mais nada para aprender, que é assim mesmo, que ela é assim, que esse é o jeito que ela sabe, que esse é o jeito dela, que essa é a situação que ela pode dar conta. Então, não me venha querer fazer com que eu entenda de computador, porque eu não consigo. Não me venha querer fazer com que eu aprenda a cozinhar, porque eu não dou para isso. Não venha querer fazer com que eu aprenda a dirigir automóvel, porque Deus me livre. Ora, se você não dirige automóvel, você anda de automóvel, alguém dirige para você. E quem te garante que ele é menos louco que você? E aí vai, né? E aí fica
todo dia repetindo tudo sempre igual. Sabe o que acontece? Quando o cérebro descobre que você decidiu não aprender mais nada, que realmente não está aprendendo mais nada, ele para de produzir novas sinapses. E igualzinho àquela fala de Jesus, as poucas que você fez, você vai perder. Aquele que já tem muitas sinapses e continua aprendendo, mais lhe será dado. Aquele que tem poucas sinapses e não quer aprender mais nada, as poucas que tem vai desaprender. Um dia desse, a pessoa falou para mim com todas as letras: poxa, eu sabia pintar tecido, eu sabia cozinhar, eu sabia fazer bolo. E por que você não sabe mais? Aqui para as sinapses, ó. O cérebro capta a sua ideia. É isso. Então, aqui para você, ó. Aí depois a pessoa fica lá perdida, baratinada, entra em depressão. Claro que entra em depressão. A Nete Guimarães tem um trabalho sobre neuroplasticidade, que ela fala que foi feito lá uma experiência com o objetivo de identificar o que dá mais felicidade para o ser humano. Não é dinheiro, não é beleza, não é poder. Por quê? Porque a pessoa que tem muita beleza, muito dinheiro e muito poder, ela tem um medo de igual tamanho de perder a beleza, de perder o dinheiro, de perder o poder. Andam casados. Porque todo o objetivo da pessoa existencial está naquela coisa. O que dá mais felicidade ao ser humano é superar a si mesmo. Aprender coisas novas, tanto no sentido intelectual quanto no sentido moral. Então, assim, antes eu era muito menos paciente com certas pessoas. Hoje eu já sou mais paciente. Nossa, isso me dá um bem-estar enorme. Aí a gente entende alpinista, né? Porque alpinista é um negócio que não faz sentido, né? Um esforço para subir aquela montanha. Aí depois que ele chega lá em cima, ele desce. Mas ele chegou lá em cima. E aí ele começa a inventar. Aí ele quer chegar lá em cima sozinho. Aí ele quer chegar lá em cima sem oxigênio. Aí ele quer chegar lá em cima, ele quer lá, né? Porque o bem-estar, a recompensa que o cérebro joga na corrente sanguínea é puro prazer. Superar seus limites. Então, a meta final dessas nossas lutas para ganhar o sustento, para ir no supermercado, para fazer comida, para cuidar da roupa, para limpar a casa, para aguentar patrão, para olhar empregado, para cobrar que as coisas sejam bem feitas, para andar pela cidade. Não é esse o objetivo, não é essa a meta final, que você saia da encarnação uma excelente dona de casa. É que você saia da encarnação com mais competências, com mais autonomia, com mais habilidades. Isso você vai levar. Vai ficar gravado. E a proposta é que a gente lute, mas sem fadigas exaustivas, por conquistarmos a nós mesmos, superando-nos quanto possível, enfrentando os desafios com alegria e compreendendo que são os degraus de ascensão diante dos meus passos. Eis como incorporará ao cotidiano os objetivos essenciais do seu aprimoramento físico, emocional e mental. Então, é muito trabalhoso rir para as pessoas no metrô? É muito custoso? Não. Não. E o que eu vou ganhar com isso? Eu vou incorporar
a partir de um desafio do cotidiano, que são o quê? Pessoas fechadas em si mesmas, pessoas com medo umas das outras, pessoas trancadas, pessoas indiferentes. Eu vou conseguir expandir o meu amor. Foi para isso que eu reencarnei, para amar mais e melhor. Então, se eu conseguir isso, eu saio dessa encarnação amando mais e melhor. E não percam cenas dos próximos capítulos. Conflitos pessoais, desafios e possibilidades. Tá bom? Obrigado, queridos, pelo carinho.